aqui, primeiro Júpiter, primeiro Saturno, né? Eu estava observando, fiquei sabendo, Alice, que a onda de gafanhotos ali, acho que estava vindo da Argentina, né? Tá caminhando aqui para nossa região, para o Brasil, né? Na realidade. Pois é, falei, velho do céu, que loucura, hein? Mas, gente, sabe qual que é a solução para essas ondas de gafanhoto agora? É comprar aquelas raquetes que matam mosquito, né? E ver se consegue matar os gafanhotos também. Ai, ai. Mas são pragas, gente, assim, no sentido de desequilíbrio, né? Desequilíbrio ambiental, né? Não tem jeito. Eu também tenho uma daquelas ali. E tem uns mosquitinhos assim que os bichos é danado, viu? Não fazem barulho, eles são terroristas, assim, e não fazem barulho. Chega perto do seu ouvido, na hora que você vê, já tá te picando já, né? Mas olha, o cuidado nessa situação tem a ver com tudo que a gente vem fazendo hoje no meio natural, né, gente? A gente vem provocando um desequilíbrio. E tem realmente, Arthur, outra coisa, quer ver um exemplo aqui? Não sei se vocês lembram, né? Quando eles falaram ano passado sobre o rompimento da barragem lá de Brumadinho, né? Não em si do evento, que eu creio que vocês devem saber, sim, claro, né? Quando houve esse rompimento da barragem, é, os rejeitos, né, da mineração se espalharam por muitos recursos hídricos superficiais, por muitos rios. Quieta ali, sabe essa janela ali, falando, ó, deixa o ar entrar ali, circulação, ó, é importante. Esse negócio. Não, agora é claro, mas se tiver onda de gafanhoto aqui, ninguém merece, que nem Deus Pai. Oh, Deus é mais. Como diz os mundo fala assim, tá repreendido, né? Esse negócio de onda de gafanhoto aqui. Na ocasião do rompimento da barragem de Brumadinho, né? Dos rejeitos da mineração espalhando sobre os rios lá, o que aconteceu? Houve um crescimento, gente, de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Por quê? Né? Porque, naturalmente, quem é um dos mais conhecidos predadores dos mosquitos? Né? São os sapos. Então, o sapinho, com a linguinha, como os mosquitinhos, como a lava, e muitos sapos morreram, né? E as pessoas ainda fazem isso. Então, antigamente, as pessoas tinham o hábito de jogar sal em sapo, né? Para matar os bichinhos. Então, assim, hoje estão pagando preço por isso, né? Então, assim, tem muito mosquito por causa dessa situação. É desequilíbrio ambiental. Quer ver outro exemplo que o pessoal tem hábito de fazer? Qualquer tipo de cobra que vê é matar. É claro que se tem uma cobra na sua casa, você vai ter que matar, é claro. Você vai ter que tomar uma atitude mais severa se você não sabe lidar com né, aquele réptil ali, aquele inseto, aquele animal lá, inseto, eu falando dos mosquitinhos. Então, assim, só que no meio rural as pessoas querem matar as cobras, mas esquecem que cobra também é predador. A cobra, como é que fala, ela se alimenta também de ratos, né? É um exemplo, tá? A gente reclama muito, tem rato, tem isso, tem aquilo. A cobra está se alimentando disso também. Então, é válido ressaltar também, né? Claro. Enfim, dentro dessa nossa parte introdutória aqui, né? Nós temos alguns alunos mais chegando aí. Gente, só para deixar registrado aqui para vocês, eu acho que alguns me perguntaram, desculpa se eu não respondi todos, tá? Vou olhar ainda com calma no WhatsApp, até amanhã dou um retorno para todo mundo que me fez uma pergunta no privado. Não sei se foram só do primeiro, do segundo, do terceiro ano, e de outras escolas também, mas é o seguinte, sobre a questão da correção da prova, né? Da prova, não, desculpa, da atividade lá, das atividades de ponto livre, né? Então, assim, como nós fizemos uma atividade, então eu peguei o parâmetro daquela questão aberta. Então, fui olhando as respostas ali, né? E fui avaliando a nota em função da questão aberta. Agora, tem gente que marcou certinho as questões fechadas, né? Tudo certinho. Um ou outro acabou errando uma outra questão, mas, assim, eu olhei o critério de correção a partir das questões abertas, né? Então, se estava completa, né? Dentro do que foi perguntado, se estava bem explicado, se não deixou nada em aberto. E aí, acho que o recurso que o Forms nos apresenta, né? É um recurso muito bom para questões fechadas. Para abertas não dá muita brecha, não. Porque a gente olha ali, vê uma resposta, né? Quer dizer, anota uma nota do aluno, e fica até difícil de dar um feedback, mas assim, mas vocês podem continuar me perguntando, não tem problema não, tá? A prova nossa, dissertativa, né, das outras vezes também, vocês podem me falar, se tiver dúvida. João Marque, eu respondi assim, assim, sim. Mas a minha nota foi essa e tal. Eu queria entender e tal. Pode mandar, não tem problema não, tá? Tem tempo ruim com a gente não.
é só para a gente poder entender algumas coisinhas. Às vezes algum aluno fala assim, mas eu escrevi igual o fulano. Isso é comum, tá? É, escrever igual o fulano, né? É tipo um Ctrl-C, Ctrl-V? Não é, né? Mas às vezes a gente coloca palavras diferentes que não se encaixam em alguns contextos, e aí muda um pouco o sentido da resposta, tá? Mas é uma questão que é adaptação. E eu peço vocês, assim, para a gente ter um pouquinho né, de tranquilidade nesse momento, até porque os meninos, né, Ana Júlia talvez lembre, né, João, porque quem é aluno meu há mais tempo já percebe que no primeiro ano, alguns alunos mais novos, assim, né, alunos novatos comigo, têm mais dificuldade, assim, para caminhar para uma linha de respostas abertas, né? Mas é um processo, é um processo. Tá começando a esfriar, deixa eu fechar um pouquinho. É um processo, né? Mas que a gente vai treinando, tá? Então, assim, eu penso numa prova dissertativa que vocês vão fazer, mas corrijo imaginando uma redação, tá? É, Ana Luísa, eu enviei ontem para a escola, tá? Então, assim, certamente ainda deve passar para vocês ainda, tá? Então, é só para esclarecer isso, beleza? Galerinha, é o seguinte, o que eu queria, então, falar com vocês, né? Era sobre isso. Tendo dúvidas, vocês podem me falar, estejam à vontade, tá legal? Havendo contratempos, né, na questão das aulas, me avisem com antecedência, para a gente não ter imprevistos e tudo mais. Nós estamos aqui, né, sem contar essa semana, né? Nós estamos aí praticamente 2 semanas do nosso recesso, né? Glória a Deus, né? Nós estamos entrando no recesso. Semana que vem, dia 2, depois dia 9, né? Nas quintas-feiras. Então, a aula só até dia 10. Encerra, né? Então, entra no período de recesso, certo? E aí a gente passa, né? A dar aquela descansada, dar aquela relaxada para entrar na etapa, né, final. Aí, se e quando volta, só, né? É o futuro para nos dizer. Alice, até então tem, né? Até então tem, dia 9. Só que aí eu quero organizar com vocês, conforme eu trabalharei hoje aqui, né? Na outra aula a gente vai brincar também com um pouquinho com o Kahoot, né? Fazendo um joguinho de perguntas e respostas, porque depois dessa parte de urbanização a gente entra na matéria de indústria. Mas a indústria vai ficar para o mês de agosto, tá? Então, assim, a gente vai fazer agora uma recapitulação de alguns assuntos, aí eu vou fazer um Kahoot com vocês, tá? Eu vou fazer um Kahoot de um contexto bem amplo, né? E outro específico da matéria nossa, tá legal? Gente, então, será quantos graus está aqui hoje em Montes Claros, né? Segundo o clima-tempo. Quantos vocês acham que está fazendo aqui em Montes Claros? Agora, né? Pelas informações aqui do site Clima-Tempo, nós temos aqui uma temperatura de 13 graus em Montes Claros. 20. Que nada, meu sonho. É claro, eu tô devendo chocolate. Você ganhou o Kahoot, Arthur? Foi isso, não foi? Você tá doido, né? 13 graus em Montes Claros, né? Dentro da casa nossa tá um pouquinho mais quente, claro, né? Mas aqui, lá fora, né, gente, na temperatura das estações meteorológicas, 13 graus, tá bom? Nós temos aí, só posicionar aqui um pouquinho, tá? Aqui a imagem que a gente vai começar. Umidade relativa do ar aqui, gente, tá? A máxima prevista para 89%, a mínima de 34%. A máxima temperatura ela pode chegar a 27 graus, a mínima, né, a 13, que é o que está aqui hoje, agora, nesse presente momento, tá? Não há previsão de chuva, tá legal? Não há previsão de chuva. Então, vamos lá. Quinta-feira, né, 25 de junho de 2020, 7 horas e 16 minutos. Nós vamos mais leve, nós vamos de forma mais branda na nossa aula aqui hoje, tá? Mas com o intuito de fechar essa parte de urbanização. E aí, considerando que vocês, tá, estão vendo o meu slide bonitinho aqui, tá? Se não estiver vendo, podem me falar, tá? Aqui, na última aula nossa, né, que não foi na semana passada, porque vocês fizeram a provinha dissertativa, e que não foi na semana retrasada, porque foi feriado, foi véspera, né? Foi véspera na realidade, não, né? Foi dia de Corpus Christi, véspera do Dia dos Namorados, né? Então, assim, nós tivemos aula dia 4, né? Nós tivemos aula dia 4. Gente, então,
o que que eu tenho aqui, que eu falei para vocês naquela aula lá do dia 4, recapitulando rapidinho, né? Essa questão aqui do efeito estufa, tá? O efeito estufa aqui que é um efeito, né, natural de retenção, né, de energia na nossa camada da atmosfera, tá legal? Provocado pela camada de gases. Então, assim, a troposfera, ela mantém uma temperatura com a menor diferença possível do período do dia para o período da noite, né? Então, a camada de gases que nós temos, tá frio, gente, tá frio, tá frio. A camada de gases que nós temos aí, né, que fica na nossa troposfera, né, uma parte da atmosfera, né, nós sabemos que nós temos 5 camadas aí dentro da atmosfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e a exosfera, tá legal? Então, essa camada aí, tá, ela fica, né, mais próxima onde nós estamos. Então, de onde a gente percebe, né, que a temperatura durante o dia e a temperatura à noite, ela não oscila tanto, né? A parte do planeta que tem luz durante, né, o dia, obviamente, que é escuro durante a noite, não tem oscilação de temperatura tão grande, através do efeito estufa natural, né? O efeito estufa natural, né? Que é a retenção de gases que nós temos aí. Essa imagem mostra uma parte dessa situação. O problema é que isso, né, nos últimos anos, vem sendo intensificado, né, por uma ação humana, queima de combustíveis fósseis, né? Então a gente entra na questão da definição do efeito estufa que tem aqui, que eu falei para vocês na aula passada, né? Mas também falamos da questão do efeito estufa antrópico, o aquecimento global, tá bom? Então, eu deixei essa informação para vocês. O que é o aquecimento global? Aumento da temperatura média do planeta de forma acelerada, decorrente de ações antrópicas, como desmatamento, queimadas, queima de combustíveis fósseis, vários tipos de poluição do ar, tá? Uso de gases como o CFC, tá legal? Que é o clorofluorcarbono. Bom, gente, e aí a gente tem uma outra, né, descrição. A poluição do ar provoca na camada acima da troposfera, que é chamada estratosfera, a redução da espessura na camada de ozônio, favorecendo maior entrada de raios que são nocivos para a gente, né? Provoca doenças de pele, né? Os raios ultravioleta, tá? E não ultraviolentos, tá? Raios ultravioleta, tá legal? Bom, aí eu parei nessa parte com vocês. Só que dessa parte em diante, eu só quero acrescentar uma coisa. Primeiro, talvez alguns de vocês desejam fazer prova de vestibular seriado lá da Universidade de Brasília, da UNB, o PAS da UNB, tá? Talvez alguns de vocês desejam, né, no final do ensino médio, fazer a prova da FUVEST, desses vestibulares mais concorridos do Brasil, lá em São Paulo também, né? Então, eu só peço para vocês acrescentarem uma coisinha, tá? E esse slide, óbvio que esse slide atualizado eu vou postar para vocês. O fato é que, para atenuar os efeitos antrópicos, né, os efeitos que o homem provoca, né, no contexto de aquecimento global, né, veio em 1987 um acordo, tá, chamado Protocolo de Montreal, tá? O acordo chamado Protocolo de Montreal, vou colocar a data aqui, inclusive, tá legal? Acho que amarelinho fica melhor, né? Amarelinho do foco, tá? 1987. O que esse protocolo de Montreal consiste? Ele consiste em quê? Para que ele serve, né? O protocolo de Montreal, gente, ele consiste em um acordo, tá? Para a redução de gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa, tá? Então, eu estou anotando isso aqui para vocês, vocês vão ter isso em mãos, tá? Eu nunca vi isso na prova da primeira etapa da Unimontes, nunca vi isso na prova da faculdade lá de Diamantina do SASI, tá legal? Eu nunca vi isso não, mas aqui na prova do seriado, como eu disse para vocês, lá do UNB, tá? Lá a prova tradicional lá da FUVEST, então ela caminha muito para essa linha, falando sobre as questões ambientais e as ações que são feitas em prol, né, de atenuar os problemas ambientais aí, tá? Esse acordo para redução de gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa, né, consistiu, né, dando um exemplo aqui, tá? A proibição
do uso de CFCs, né, que são clorofluorcarbono, tá? Proibição do uso de CFCs em gases refrigerantes, tá, gente? O gás refrigerante é o gás que refrigera, tá? Não é o gás que está naquela bebida que a gente consome, não. Os gases refrigerantes são os gases do ar-condicionado, os gases da geladeira, tá? Então, hoje nós temos outros gases, que são gases ecológicos, tá? Então, houve essa proibição. Os desodorantes aerosóis, eles também tinham gases CFCs, né? No início dos anos 90, muitos desodorantes aerosóis tinham no rótulo ali escrito, né, não contém CFC. Alguns até hoje aparecem com essa informação, né? Então, assim, vem a mensagem, não contém CFC, né, inofensiva à camada de ozônio, né? Ou seja, foi uma decisão no setor industrial e os governos fiscalizaram isso, né, para justamente reduzir a quantidade de emissão desses gases aí, tá? Outra coisa, tá? De exemplo, certo? Filtros em chaminés, tá? Das indústrias. Então, filtro, gente, para reter a poluição, né? Reter uma maior quantidade de fuligem, né? De material particulado sólido na atmosfera, tá bom? Para a gente entender como é que funciona o filtro de uma chaminé de uma indústria, na analogia que eu vou falar aqui, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho ali uma. Eu vou fazer o café pela manhã, igual eu fiz hoje aqui, né? Eu uso filtro de café, aquele filtro de papel. Tem gente que usa quatro até hoje, normal. Mas estou dando exemplo também, a mesma coisa do filtro de café, tá legal? Aí eu coloco a água fervida com o pó do café, e aí o café é passado, né? E eu tenho aquela borra que fica grudada ali no filtro, né? Então, aquele é o efeito que um filtro faz numa chaminé. Então, é uma estrutura, no caso ali, não é de papel, nesse exemplo que eu estou citando, tá? Nas siderúrgicas, ela é de uma estrutura meio, assim, porosa, como se fosse uma pedra, tá? Tem vários componentes químicos na pedra. Então, assim, aí eles são importantes para reter aquelas partículas que vão se espalhar, né, pela atmosfera. Então, eles usam os filtros nessas chaminés ali também. Outra coisa, gente, outra coisa, o uso de catalisadores, tá? Em escapamentos de veículos, tá? Então, as empresas estavam sendo mais direcionadas para isso. O que é o catalisador? É uma pedra, entre aspas, né, industrializada, que fica na parte, né, do chamado bojo, naquela parte maior do cano de descarga, né? Então, quando o carro está funcionando, ele queima a gasolina, por exemplo, né? Então libera um gás. Esse gás ele passa por dois assim bojos que a gente fala, né? Por dois espaços maiores do cano, né? E lá nós temos os filtros, né? Que são chamados catalisadores, tá? Que vão reter boa parte dessa poluição, né? Evitando com que haja uma liberação excessiva de poluentes na atmosfera, tá? Então, assim, diminui, zera? Não. Quando se queima combustível fóssil, tem liberação de gases que são ruins para a atmosfera. Sim, são poluentes, tá? Mas ameniza os gases de efeito estufa? Ameniza sim, tá legal? Então, gente, esse acordo foi firmado em 1987, tá legal? E a partir daí as empresas, né, as indústrias, elas foram se adaptando a essa situação, tá certo? Por que que isso aconteceu, né? Por que que isso aconteceu? Dentre alguns problemas, dentre alguns problemas que nós temos aí. Só uma coisinha aqui, fazendo um parênteses bem rápido. Alice, agora que eu fui ver seu comentário aqui, você achou que estava 18, chutou 20, porque em Montes Claros, né? Mas é verdade. E aí, quando se compara, Alice, onde você está, que é no São José, e as áreas mais afastadas da cidade, ainda tem essa variação de temperatura, né? Então, assim, ainda tem essa questão, né? Mas é isso mesmo, Montes Claros, assim, pensando em Montes Claros, né? Não é tão comum a gente acordar com 13 graus aí de temperatura, mas enfim. E por que que isso é importante? Tem a ver com um comentário que exatamente. Imagine lá, né? Eu falo que lá, tanto em Bituruna como aqui, onde eu estou no Morada do Sol,
é mais ou menos esse caminho, viu, Alice? Ainda mais um pouco na parte mais alta do Morada do Sol, né? Então, assim, eu tenho maior movimentação dos ventos aqui, tá? Eu tenho o local, teoricamente, né, onde o Sol se põe e não do outro lado da cidade onde ele nasce. Então, pela manhã esfria mais mesmo, né? Então, assim, temos menos concentração de asfalto, de concreto, né, de cimento, mais árvores, mais área verde, então a tendência é que a temperatura fica mais baixa que agora, tá? É um ponto que incomoda um pouquinho no primeiro momento, mas por outro, na maior parte do ano é melhor, sabe por quê? Porque quando esquenta, e é o comum esquentar a maior parte do ano, aqui tá mais fresco, né? Aqui tá mais fresco, ou menos quente, né? Então, você vai mudar para lá por agora, Alice? No Bituruna, você vai mudar por agora? Assim, né? Tipo, passar essa pandemia, né? Eu entendi, imagino. Uma hora chega lá, se Deus quiser. Vamos ver a Alice fazendo as fotozinhas dela lá, fazendo as selfies dela lá, morando lá. Eu aqui. Vamos na fé, vamos na fé. Gente, por que que esse problema, né, ele precisou ser, assim, resolvido, ele precisou ser encarado, tete a tete, o rosto a rosto, cara a cara, né, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Por que que ele precisou ser isso, né? Porque essa época agora que nós temos, veja bem aqui, veja bem, essa época que nós temos é mais propensa para isso aqui. Será que vocês já perceberam pela manhã? Eu vou até fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou até pegar essa imagem aqui, tá? Eu vou mudar de slide, tá? Pensei isso aqui agora, tá? Vou deixar essa aqui. Vou colocar essa imagem no outro slide aqui. Talvez alguém está acompanhando aí pelo celular, né? Então, a tela fica um pouco menor, então dificulta onde eu vou falar. Veja bem, quantas vezes a gente acordava, né, cedo para ir para a aula, né? Acordava cedo, tomava café e tal. Aí viu o pai ligando a TV, vendo o jornal e tal. E na notícia mostrava uma posição mais oblíqua da cidade, inclinada assim. Ah, Ju, tá bom, meu bem. Aqui. Aqui, Ju. Dá uma olhadinha aí. Puder avançar essa minha vida, querida. Então, assim, quantas vezes, por nada, Ju, quantas vezes a gente olhando para essa imagem aqui, né, a gente ficava sem entender, oh, nossa, que cor bonita do sol, não sei o que e tal, o céu tá bonito. Gente, aqui em Montes Claros ainda, nós temos uma condição que a física explica, né, uma condição mais natural, né. Então, assim, a inclinação dos raios solares, né, a composição de gases na atmosfera vão gerar aquelas cores um pouco diferentes. Como eu disse para vocês, igual ontem eu postei lá no Instagram a foto do pôr do sol aqui em Montes Claros, gente, lindo, 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 né? Então, tem outros dias que também as coisas acontecem assim, porque é a data em que o sol está mais distante da gente, o sol está mais inclinado em relação à nossa localidade, né? O sol está esquentando mais no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul ele esquenta menos, né? A superfície, é claro, né? O sol em si ele não muda de temperatura, né? Então, é a superfície que eu me refiro. E aí, olhando na cidade grande, olha aqui, pessoal, quem está conseguindo visualizar aqui o volume de construções aqui, né? Eu tenho uma grande quantidade de prédios, né? Ou seja, verticalização. E, obviamente, se eu tenho muita construção, se eu tenho muita verticalização, tem pouca área verde, então tenho a tendência em liberar muita poluição. Essa imagem, ela poderia ser linda, perfeita, maravilhosa, né? Não fosse o que existe aí de problema. O que é o problema que existe aí? A retenção de gases poluentes próximo da superfície em que nós estamos, tá? E aí, vejam bem. Durante uma época normal, agora é inverno, viu, gente? Agora é período de inverno. Mas se eu estivesse falando com vocês lá do final do ano passado, dezembro de 2019, né? Eu ainda não teria conhecido vocês, né? Que triste. Mas agora em 2020 não, já é diferente, né? Janeiro de 2020, né? A época do nosso verão. O que que acontece? Durante a manhã, este exato momento, 7 horas e 31 minutos, tá? Durante a manhã, o que que acontece, né? Durante a manhã, o sol, perdão, ele incide sobre a superfície, esquenta essa superfície aqui, né? Então, tem um ar quente aqui. O ar quente ele é menos denso, né? Então, ele sobe, né?
ele vai resfriar e ele vai ficar mais frio aqui em cima ainda, né? Então, o ar quente, ele consegue subir porque ele fica menos denso. E aí, naturalmente, o desenho aqui não vai mostrar, né? O ar mais frio, né? Que está aqui em cima, ele fica mais denso, né? Então ele desce. Gente, é um mecanismo chamado de convecção. Então, acompanhe comigo aí. O que é convecção? É aquilo que a gente explica na climatologia, na física, né? Quando eu tenho, por exemplo, na sala da escola, quando eu tenho na minha casa o ar-condicionado. O ar-condicionado fica na parte alta do cômodo da casa, né? Eu não tenho ar-condicionado no chão, assim, rente ao chão, tá? O ar-condicionado fica em cima. E por que isso acontece? Porque o ar, né, que ele refrigera, que deixa mais frio, ele fica mais denso, né? Isso. O ar mais denso, né, então, que o aparelho joga, é mais frio. Então, ele vai mais para baixo, ele tende a descer. E o ar mais quente, obviamente, automaticamente ele sobe. Então, é um momento de convecção. Quando a água é fervida para fazer o café, é a mesma coisa. Se eu encho isso aqui, né, de água, né, lá no copo para fazer o café, a água que está mais no fundo está mais próxima do fogo, né, da chama do fogão. Então a água do fundo ela esquenta mais rápido do que a água de cima. Quando essa água de baixo esquenta mais, aí as bolinhas vão subindo, né? E aí a água que está mais fria aqui, ela desce. Isso, Vitor. Beleza, boa, garota. Exatamente, mesma coisa da geladeira, tá? Então, nós temos essa situação de convecção. Isso normalmente acontece durante o nosso verão. Aí, veja a situação. Gente, eu tô vendo as pessoas falarem assim, João, nós vamos voltar do tempo, não sei o que e tal, depois dessa situação de quarentena, vai acabar logo e tal. Gente, vocês estão vendo aí exemplos até na televisão mostrando, né? Cidades, né, estados da federação, igual lá no Mato Grosso, né, começou a fazer a abertura do comércio. Shopping abrindo e tal, tal. Daqui a pouco o trem, puf, começou a aumentar o caso de, a curva, né, de infectados pelo corona. Aí teve que voltar a fechar. Essa semana eu vi uma notícia do governo de Minas falando que não descarta, e não quer dizer que isso vai acontecer, não descarta o quê? Mesmo com essa flexibilização que aos poucos vem acontecendo, e eu estou vendo que a postura da prefeitura aqui em Montes Claros está sendo uma postura muito sensata, e isso é interessante, né? Vem flexibilizando aos poucos as coisas aí, mas se a coisa desandar mesmo, pode ser que decrete o chamado lockdown, pode acontecer isso. Por quê? Eu falo sempre isso, falei para os meninos da turma do pré-vestibular ontem, eu falei, gente, veja uma lógica aqui numa coisa, você flexibiliza o comércio, né? A economia precisa movimentar, tá? Mas muitas pessoas, você percebe ali, você faz uma leitura rasa da população, muitas pessoas que nem precisam ficam na rua. As pessoas que precisam, por exemplo, usar serviços como bancários de casa lotérica ou de bancos mesmo, vão na fila e não têm o comportamento, a cultura de respeitar, ou melhor, a consciência de respeitar a distância. O pessoal do banco vai lá, o funcionário vai lá e marca nas calçadas a distância. Marca um X aqui, gente, aqui, distância. O povo, puf, só porque tá com máscara fica um pertinho do outro. O que eu fico pensando na hora, assim, eu fico, assim, um pouco triste com isso, e só rezo, né, eu rezo para que essas pessoas não tenham um problema sério de saúde, né, porque não apenas elas, mas a família também, né. Então, por que isso acontece agora? E a situação mais complicada agora? Justamente por causa da estação do ano que nós estamos. Vejam bem, 7h30 da manhã, né, 7h30 da manhã, se fosse do verão, era assim. Então a gente acordaria, não estaríamos nem usando essa blusa de frio aqui, né? Não estaríamos nem preocupados em dormir com cobertas, estaria quente pela manhã, tá? Isso é normal. Isso acontece agora, 25 de junho também acontece, mas não necessariamente agora às 7h36. Vai acontecer lá para 9 e pouquinho, tá? 9 e pouquinho da manhã. Isso vai acontecer normalmente à esquerda. O que acontece agora pela manhã durante o inverno? O que nós chamamos de inversão térmica. Inversão é a alternância, né? A mudança na posição das camadas aí. Veja bem aqui, que situação estranha. O ar frio está mais próximo da superfície. O ar quente está mais nesse miolo aqui. Mas meninas e meninos, não entendam o ar quente que é fazer calor, não, tá? Entenda o seguinte,
qualquer prova de vestibular mostra essa imagem, mas não mostra o número. Eu vou falar do número em temperatura para vocês me entenderem aqui, tá? Igual a gente deu o exemplo aqui hoje, por isso que eu abri aqui minha página aqui do aplicativo, tá? Para falar aqui do clima tempo, tá? Não sei se alguns vão conseguir visualizar. Por isso que eu abri isso aqui para mostrar a vocês, tá? 13 graus. O que acontece aqui em Montes Claros? O que acontece lá em BH, lá em São Paulo, né? Uma das maiores cidades da América Latina, né? Em população é a quinta maior, acho que é a quinta maior população ou melhor, fica entre as 5 maiores populações assim do planeta, né, em termos de aglomerações populacionais. O que eu tenho então? Eu tenho a temperatura de 13 graus, então aqui o ar está frio, veja bem, o ar está frio. O quente aqui seria, por exemplo, 14. Não obrigatoriamente o que eu estou falando, mas só para exemplificar. O quente aqui seria 14. Aqui poderia ser 12, 11, 10 graus aqui. Então, se aqui está 14 graus e aqui está 13, gente, a diferença é mínima. A prova de vestibular não vai colocar um número, porque isso é muito subjetivo. Depende muito da região e facilitaria muito o aluno entender isso aí, né? É como se estivesse colocando a faca e o queijo na mão do aluno para poder responder. Então, assim, para a gente pensar um pouquinho, né? O que acontece? Então, pela manhã, como o sol está lá no hemisfério norte, esquentando mais no hemisfério norte, né? E aqui no hemisfério sul ele aparece mais distante, então a inclinação é maior, portanto, a temperatura que existe na superfície, né, que o Sol aquece, né, a superfície, a temperatura fica menor. Então fica aqui 13 graus, tá? 13 graus aqui, exemplo, 14 graus aqui. Estou dando um exemplo de hoje exatamente aqui, né? Não necessariamente em Montes Claros, vocês vão entender o porquê, tá? Aqui 14 graus, aqui 12 graus. O que acontece aqui? Aqui fica um pouco mais quente, porque pela manhã o sol bate aqui, mas não consegue esquentar essa superfície, tá? Porque os prédios, o asfalto, o concreto, o cimento, dissipa muito rapidamente a energia, o calor. Então, como os prédios, então, assim, liberam muita energia, né, esquenta muito durante o dia, durante a noite esfria bastante, então a temperatura despenca. Isso é um fenômeno natural, tá? Então aqui, deixa eu entrar no texto aqui para vocês, tá? O que é inversão térmica, tá? Meninas e rapazes, a inversão térmica, ela é, tá, um fenômeno natural, tá? É um fenômeno natural. Que ocorre durante o inverno, durante o outono barra inverno, tá? Então, a inversão térmica é um fenômeno natural, ocorre durante o outono barra inverno, certo? Provocando a mudança nas camadas térmicas, né, de temperatura, obviamente, da troposfera, que é onde nós estamos, provocando a mudança nas camadas térmicas da troposfera. Tem uma definição mais simples? É claro que tem, tá? Eu estou dando um detalhe muito específico para vocês e de forma também bem aprofundada, né? Não é pensando no final de 2020 de um vestibular seriado, não, viu, gente? Isso é pensando num vestibular de final de ensino médio, tá legal? Então, assim, guarde essa informação até o dia que vocês, né, ingressarem na faculdade no curso que desejam, tá? É um fenômeno natural que ocorre durante o outono barra inverno, provocando mudança nas camadas térmicas da troposfera. Aqui, para completar, ou melhor, assim, próximo à superfície, a temperatura fica mais baixa, tá? Fica mais baixa. E um pouco acima, mais elevada, tá? Mais elevada. Bom, essa é a definição. João, qual é a definição mais simples que eu posso ter? Inversão térmica é a mudança de temperatura nas camadas da troposfera, provocada pela estação do outono barra inverno. Ponto. Tá? Veja que eu falei de uma forma muito enxuta. Veja que eu escrevi de uma forma muito específica. As duas respostas estão corretas? Estão.
Se fosse uma questão aberta, qual seria, né, mais bem valorizada? A que está escrita. Tá? A que está escrita. Mas é para a gente entender, vocês não vão fazer prova aberta de geografia, por exemplo, né? A não ser que vão fazer lá na FUVEST, dependendo do curso, né, a segunda etapa. Dependendo do curso, tem a segunda etapa aberta, tem questões de geografia. Então, isso que vai endossar as nossas, assim, a nossa nota, né? Então, quanto mais organizados os termos a gente tem, melhor é a nota da nossa questão aberta. É para isso que eu venho treinando vocês também, tá? Aí, gente, tem uma situação. A inversão térmica é natural, só que ela é agravada, aí que tem um problema, tá? Pela poluição do ar. Obviamente, né? Decorrente de ações antrópicas, tá? Então é a poluição do ar, tá legal? Agora, se eu quiser, né, ampliar isso, como eu já disse em outra aula para vocês, exemplo de poluição do ar, né? As queimadas, tá? A queima de combustíveis fósseis, tá? Né? A liberação de gases em indústrias, tá? A liberação de gases em indústrias, ok? A decomposição orgânica, ou seja, o esgoto, o lixo, tá? Então, tudo isso, né, são exemplos de poluição do ar. Ok, Ana. Aí eu vou ainda chegar para complementar isso, minha querida. Por que que acontece a inversão, Ana? Ana, vamos pensar uma coisa aqui, minha querida. A causa da inversão térmica. Durante o dia, Ana, no início do ano, em janeiro, você estava lá na praia, você estava curtindo suas férias, né? Talvez até aqui em Montes Claros. Mas você não acordava usando essa roupa de frio. Você nem dormia embrulhada num montoeiro de cobertor, certo, Ana? Por quê? Porque o Sol estava mais próximo da nossa superfície, tá? O Sol estava mais próximo da nossa superfície. Ou seja, o Sol estava aqui no hemisfério sul. Era a estação do verão, a época mais quente. Então, o Sol mais em cima da gente esquentava mais, tá? Agora, eu estou numa época em que está mais frio. Por que que está mais frio? Porque o Sol está do outro lado do planeta, lá no hemisfério norte, esquentando mais a Europa, Estados Unidos, por exemplo. Aqui, o Sol está mais longe. Então, Ana, se o Sol está mais longe, mesmo pela manhã, ele vai esquentar bem menos a superfície. É como se eu dissesse, concorda comigo, Ana, que de 7 até 10 da manhã, a gente fala, entre aspas, que o Sol está mais fraco? E a partir das 4 horas da tarde, o Sol também fica mais fraco? Então, exatamente, é por essa razão. O Sol fica mais fraco porque o Sol inclina, ele está mais inclinado. Tipo, eu aqui, até 10 da manhã, o Sol está nessa parte, né? Até as 4 horas, o Sol está nessa outra parte, ele já está se pondo, né? Então, ele está ficando mais longe. Então, de 10 da manhã até as 15, 16 horas, né? 10, 11, meio-dia, o Sol está exatamente em cima da nossa cabeça. Então, o Sol está esquentando mais aqui. Então, diante disso, eu tenho temperaturas, né, mais elevadas. É por isso que a temperatura mais alta chega entre 10, 11, meio-dia, 1 hora da tarde. Entende? Então, o Sol incidindo de forma mais direta, o Sol incidindo de forma mais direta, né, então ele vai provocar entre a gente aqui uma temperatura maior, um aquecimento maior. O Sol incidindo de forma mais inclinada, a temperatura vai ficar menor, tá? Então, é essa a condição. De quem? Ah, tá. Beleza. Agora que eu vi aqui, Henrique, fala com ela que eu já aceitei aqui, viu? Então, nessa parte aqui, o que, que nós vamos ter, Ana? Essa condição aqui de conduzir, né, uma temperatura mais baixa agora, porque o Sol está bem mais longe, ele está lá no hemisfério norte. Você conseguiu me acompanhar nesse exemplo aqui, Ana? Então tá. Aí o que que acontece? A inversão, né, quer dizer, a mudança na posição das camadas, ela acaba acontecendo dessa maneira aqui. Por que que o ar fica mais frio se comparado aqui, Ana?
Isso, exatamente, acontece porque está mais frio. Exatamente, isso mesmo. Ana, Ana, vou falar de uma coisa, vou confessar uma coisa assim, eu tô morrendo de vontade, sabe, de tá na roça uma hora dessa. Você acorda cedo na roça, você vê aquela neblinazinha assim, sabe? Na pastagem, né? Aquela nebulosidade um pouco mais cinza, assim, bem clarinha, assim, daquele friozinho de você respirar, sai fumacinha pela boca, sabe? Isso é gostoso demais, aquele cafezinho quentinho, aquele requeijãozinho na hora, né, cortar. Então, assim, isso é que marca o nosso inverno, tá? E que marca o nosso inverno. Você entendeu então, Ana? É isso que acontece, que justifica ser mais frio aqui. Então, só que aí, não é por nada, meu bem, só que aí tem uma outra questão, que o problema, Ana, é que aqui em Montes Claros, né, hoje é menos, porque as pessoas circulam menos, as pessoas usam menos carros, né, se fosse uma rotina normal, do que uma rotina normal. Mas assim, São Paulo, BH, Rio, né, são cidades maiores, durante a manhã, isso sim fica carregado com essa imagem que está aqui. Ou seja, a poluição que aconteceu no dia anterior inteira, ela vai ficar aqui, retida aqui. Porque o ar frio está aqui embaixo e esse ar frio vai reter a poluição. Se você estiver vendo, dependendo de onde você estiver vendo, tem umas bolinhas pretas aqui, que ficam espalhadas. Isso aqui é para mostrar que a poluição toda se espalha durante um momento normal. Durante um momento mais frio, né, a poluição fica toda travada aqui. Quem tem algumas doenças do trato respiratório, sinusite, rinite, né, bronquite, né, as ites da vida, né, que tem asma, sofre mais na madrugada. Se você está com resfriado, você fica mais ruim, mais ruim é complicado. Você fica ruim na madrugada. O nariz começa a coçar, começa a espirrar, começa a tampa tudo aqui, porque a poluição fica aqui. E isso que desencadeia doenças do trato respiratório. É isso que é o problema agora. As pessoas podem pegar resfriado e achar que é corona, né? Talvez uma gripe que é mais forte pode achar que é corona. Então, por isso que o isolamento social ainda precisa continuar existindo, né? Porque a estação ainda mais fria favorece a aglomeração de pessoas, né? Ambientes fechados aqui, né? Um exemplo, entendeu? Então, assim, é isso que dificulta o momento agora de flexibilizar essa abertura. Né, João? Tá bom, Alice. Entendi o recado aqui, Alice. Ó, abrindo aqui, ó, o sol já apareceu na fazendinha. Não ir nas festas da vizinha, exatamente. Exatamente. Por isso. Por isso, né, Alice? Beleza, com certeza. É, por que precisa evitar, né? Mas assim, dentro das devidas condições e proporções, né? Ai, Deus. Tem um videozinho, mas que não vai dar para mostrar para vocês isso aqui hoje ainda não. Né? O tempo nosso ele passa voando um horário, parece que ó, estalou o dedo, ele passou rápido, tá? Mas o que, que eu vou deixar aqui para vocês então, gente? Assim, é só uma anotação, não é tarefa nem nada, não. Não vou mexer com tarefa isso aqui agora, para ficar tranquilos, né? Então, aqui, ó, eu vou deixar aqui anotado, tá? Porque eu vou postar isso lá no Classroom para vocês acompanharem, né? Tem um videozinho que eu vou anotar aqui que eu vou passar, certo? Vai ser na nossa próxima aula, tá legal? Então, 7 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Deixa eu pausar minha apresentação com vocês, né? A gente vai completar essa inversão térmica na outra aula, com muita tranquilidade, com muita calma, tá? Para a apresentação e vamos fazer a chamadinha aqui, né? Meninas, rapazes, deixa eu só procurar a lista nossa aqui. Pelas minhas anotações, nós começamos a semana lá, né? Lá, dia 4 foi com o primeiro Júpiter, hoje eu vou começar com o primeiro Saturno, tá? Assim, né? Quem já for respondendo a chamada quiser sair, né? Responda pelo chat, por favor, pelo microfone. Quem quiser sair, pode ficar à vontade. Viu, moçadinha? Tendo dúvidas, pode continuar me chamando no zap. De repente, vocês me desculpem se porventura eu estiver demorando para responder, porque é, 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 né, só de olhar aqui tem uns 40 conversas aqui que às vezes a gente não consegue. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem alguém do primeiro ano que está me chamando aqui. Deixa eu ver quem é. Fernanda Mendes, tá? Oi, Fernandinha. Fernandinha tá na sala e na internet ela caiu de novo. Ah, tá, entendi, Nando, entendi. Não, tudo bem, tranquilo.
Não, beleza, Nanda. Gente, deixa eu só concluir então a chamada aqui. Agora que sua mensagem chegou, Nanda. Não, beleza, de boa. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou fazer a chamada, então quem já quiser pode sair, tomar um cafezinho, dar checada do esqueleto, né, para voltar no outro horário, tá? Um grande beijo a todos vocês, né? Ótimo descanso, né? Ótima sexta-feira, amanhã, final de semana, né? E até a nossa quinta-feira. Vou lá para a chamada para a gente encerrar nossa aula. Ana Flávia? Ana Flávia presente, ok, Ana. Carol Bueno? Ok. Clara Urias? Ok. Cláudio? Presente. Cláudio. Daniel? Presente. Eu, Gabriela? Ok. Giovana? Guilherme? Presente. Ok. Ana? Ana Maria? Ana Vanderbach? Presente. Júlia Rocha? Letícia? Letícia não? Presente. Ah, tá, Leti. Luísa? Luísa Pereira? Maria Cecília? Ok, Sérgio. Maria Luísa Prado? Ok. Maria Luísa Nobre? Ok. Mariana? Ok. Marina? Presente. Ok. Matheus Augusto? Matheus não? Matheus Donato? Valeu. Nicole? Ok. Pedro Henrique? Beleza. Pedro Ramos? Ok. Rafaela? Beleza, Rafa. Thiago? Vitor Emanuel? Não, Vitor Emanuel. Vitor Hugo? Beleza. Então, beleza. Primeiro Saturno respondido. Vamos lá, primeiro Júpiter. Ágata. Alexandre. Alice. Presente. Boa, Alice. Ana Júlia. Ok. Ana Luísa. Arthur. Ah, perdão. Ana Luísa Ataíde Casa Santa. É isso mesmo, tá certo. Beleza. Arthur. Presente. Clara Gomes. Presente. Clara Pimenta. Presente. Fernanda. Gustavo. Henrique. Isabela Mendes. João Emanuel. Joãozinho, cadê Joãozinho? João Gabriel. Presente. João Matheus. Beleza, Joãozeira. João Pedro. Falou, garoto. João Vitor. Lula. Júlia. Laura. Luísa Oliveira Lima. Maria Clara Lopes. Maria Eduarda Dornelles. Maria Fernanda Alencar. Ok. Maria Luísa Lopes. Beleza. Matheus Ribeiro. Presente. Valeu. Tainá. Presente. Ok. Ana Luísa Mendes. Presente. Maria Eduarda Xavier. Ok. Guilherme Amorim. Guilherme Amorim, não? Você falou o nome dele na outra lista, ele respondeu. Ah, é. Ô, meu pai do céu, beleza. Tranquilo. Então tá, beleza. Gente, então é isso, moçada. Muito obrigado. Uma ótima aula para vocês aí, ótima semana, final de semana, bom descanso, ó. Beijo para todos, beijo para todas aí. E até nossa semaninha que vem, tá bom? Penúltima aula da nossa primeira etapa. Tchauzinho.